Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso sexto episódio dos Filhos de Lefort, o nosso espaço aqui para contar para vocês, através de vídeos e podcasts, um pouquinho sobre a odontologia, sobre a bucomaxilo e principalmente quais são as questões que envolvem essa especialidade fantástica da odontologia. E hoje nós trouxemos um tema muito interessante para vocês, que é um tema bem atual, que é um tema que fala sobre o uso de ensino à distância de maneira geral no Brasil e como isso vem se manifestando na odontologia, né? A primeira coisa que vocês têm que entender é que o ensino à distância no Brasil não é novo, isso não é uma novidade de maneira geral. Desde os tempos quando eu ainda estava nos bancos escolares, como aluno de uma escola simples, né? Um colégio lá há muitos anos atrás, não era nem no ginásio, talvez no primário. Eu me lembro de um programa que existia na televisão que chamava-se Telecurso de Segundo Grau, né? Naquele tempo já existia, nos anos 80, nos anos 90, já existiam os primeiros telecursos que eram passados na televisão e exibidos à população, né? Isso já configurava um tipo de ensino à distância. No entanto, mais ou menos lá pelos anos de 2010, 2011, foi que o ensino à distância realmente tomou força no Brasil, né? Ganhou tração e começaram a aparecer escolas de ensino à distância, inclusive emitindo certificados para os alunos. E se nós formos avaliar mais ou menos, portanto, o ensino à distância tem de 20 a 30 anos de evolução no Brasil. Isso não é, como eu disse, realmente uma novidade. No entanto, desde 2020, com a pandemia que assolou o Brasil e o mundo de maneira geral, as pessoas privadas de sair de casa, privadas de ir às universidades para aprender ou para ganhar uma nova profissão, começaram a fazer os seus cursos e foram obrigadas a desenvolver as suas atividades acadêmicas dentro da sua própria casa através de um monitor, de um computador, como você também está fazendo aí da sua casa agora, estudando aqui a nossa conversa sobre o método EAD, né? Acontece que durante a pandemia esse aumento foi muito significativo. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando mais ou menos de um crescimento da ordem de 474% do número de usuários de ensino EAD no Brasil nos últimos anos. 474%. É muita gente que passou a utilizar em pouco tempo um sistema de ensino à distância. No entanto, quando nós acompanhamos as pessoas que estão fazendo esse tipo de modalidade, nós vemos que é crescente o número de indivíduos que cada vez mais estão mais adeptos, estão mais adequados ao ensino à distância e menos propensos ao ensino presencial. Ou seja, não só houve esse salto imenso, como o número de alunos para ensino à distância continua crescendo cada vez mais e o número de alunos presenciais continua diminuindo cada vez mais, né? Isso leva a crer que certos cursos, em breve, que não exijam estrutura física para ensinos de, por exemplo, de atividades práticas, em pouco tempo provavelmente serão restritos ao ensino à distância, né? Uma outra característica interessante é que a média dos alunos, a idade média dos alunos, ou melhor, a média da idade dos alunos que entram numa graduação presencial está por volta de 21 anos de idade, né? E a maioria desses alunos estão estudando modalidades acadêmicas
do tipo bacharelado, ou seja, eles estão estudando porque eles querem ser formados em alguma profissão com a qual eles possam trabalhar. Por outro lado, os alunos de ensino à distância, a maior parte desses alunos, eles têm uma média de idade em torno de 26 anos de idade, né? E a maioria desses alunos, a maior parte desses alunos está empenhada em desenvolver atividade de professorado que um dia se consagrará através do método EAD. Assim sendo, a formação de professores no Brasil tem se tornado uma formação muito mais à distância do que, de fato, uma formação presencial. No entanto, foi através da Portaria 668, de setembro de 2022, e depois alterada por outra portaria de março de 2023, que o governo federal, o Ministério da Educação e Cultura, avalia a possibilidade de ofertar cursos à distância de várias profissões da área da saúde, inclusive da odontologia. No entanto, até hoje existe uma briga, uma disputa e um litígio entre as lideranças políticas do Ministério da Educação e da Cultura e do Conselho Federal de Odontologia e ainda não permitiram que isso seja uma realidade plena nesta profissão. Portanto, ainda hoje não existe um curso de odontologia EAD, ou completamente EAD, autorizado pelo Conselho Federal de Odontologia, né? E o Conselho, o CFO, cada vez mais reafirma o seu posicionamento contra o ensino à distância na odontologia. No entanto, eu tenho uma visão pessoal particular em relação a esse tipo de fato, né? Nós temos que entender que o ensino à distância permite uma coisa muito boa, que é a escalabilidade. Você aí que está na sua cidade, no conforto da sua casa, você pode pegar um carro e tranquilamente, ou pegar um ônibus e ir até uma faculdade de odontologia mais próxima na sua cidade ou na cidade vizinha e estudar e aprender tudo o que é necessário para você se tornar um cirurgião dentista. Acontece que existem regiões remotas do país que são desprovidas de educação em saúde e que também precisam formar os seus profissionais em odontologia. Esses profissionais têm muita dificuldade de acesso a centros universitários, universidades e escolas de odontologia, e para esse tipo de aluno o ensino à distância é realmente uma bênção. Não só o ensino à distância permite escalabilidade, como o ensino à distância também barateia muito o custo. Assim, eu não preciso mais ter uma estrutura educacional muito grande, muito cara para receber centenas de alunos, uma vez que boa parte da informação é transmitida de forma online. Assim sendo, a pergunta que se faz daqui para frente não é se cabe ou não cabe o ensino da odontologia à distância. Isso será uma realidade, quer o CFO concorde ou não. Isso é uma necessidade do Brasil, e isso é um avanço tecnológico o qual não será possível ser barrado. A pergunta que se faz é: como nós vamos conseguir com que os nossos alunos de odontologia no futuro consigam exercer a sua especialidade ou consigam aprender o seu ofício através do ensino à distância? E a tecnologia tem que responder essa pergunta. Talvez uma possibilidade seja que o aluno assista às aulas teóricas online e frequente num consultório odontológico credenciado mais próximo a ele, um consultório odontológico credenciado por uma faculdade mais próxima a ele,
né? Na verdade, não é uma faculdade, mas ele vai a um consultório na cidade dele ou na região dele, que tem um credenciamento da faculdade, e ali ele faz um treinamento com um dentista que é supervisionado por um professor que está à distância. Isso seria uma teleorientação, né? Isso é perfeitamente possível de ser feito. O aluno não precisa se deslocar para uma clínica de uma universidade, né? Isso talvez seja uma possibilidade. Outra possibilidade, que o aluno possa simular virtualmente um procedimento odontológico que ele faria num manequim ou faria até mesmo num paciente na escola. Eu particularmente sei que isso não é a mesma coisa, em que em algum momento ele vai ter que se deparar com um professor e com um paciente de verdade para que ele possa ter o mínimo de maturidade para poder atender. No entanto, a verdade é que ninguém sabe exatamente como é que isso vai se dar no futuro. Mas, particularmente, eu acredito que, de alguma maneira, a odontologia será, sim, um novo curso EAD. E o próprio ensino da bucomaxilo será também EAD, como nós já estamos fazendo aqui. Claro, em algum momento você terá que se deparar com um simulador cirúrgico, até com uma holografia, ou até com uma realidade aumentada para você treinar as suas cirurgias, mas em algum momento você terá que colocar a mão em pacientes. Como isso se dará? Vamos aguardar as cenas dos próximos anos que se seguem. Mais uma vez, muito obrigado, continuem com a gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio que eu preparei com todo carinho para vocês. Já sabe, tem dúvida, quer fazer algum comentário, bota aí embaixo, tá bom? Que a gente sempre lê e responde para vocês. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.